Olá, talvez a maior fraqueza de nós jornalistas seja a ingenuidade. A gente não pode acreditar assim na primeira, né? A gente tem que ser cético. A gente tem que receber os fatos com os pés atrás, né? Os 4 pés se for necessário, né? Porque se a gente embarca num fake, em alguma coisa inventada para produzir um certo efeito, a gente acaba informando mal as pessoas. Só para dar um aviso antes de começar a nossa conversa de hoje. Vou dar em primeiro lugar uma boa notícia para quem não gosta de corrupto. Pegaram o doleiro dos doleiros. Ele estava foragido há 14 meses. Ele tinha sido... o mandado de prisão dele partiu do juiz Marcelo Bretas. E ele estava sumido. O doleiro dos doleiros, Dario Messer. Aí foi encontrado nos Jardins, em São Paulo. Os Jardins de São Paulo são os bairros chiques de lá. Já está preso, né? E está todo mundo esperando que ele venha a falar, né? Colaborar com a justiça, colaborar com a Lava Jato, né? Dizem que ele controla um banco no Caribe que tem 429 clientes, né? Gente que lava dinheiro por lá. Bom, por falar em lavagem de dinheiro, o dia começou, né? Esta quarta-feira começou com uma grande operação da Polícia Federal atrás do presidente do grupo Itaipava, cervejas, muitas cervejas, aliás. Não foi encontrado até esse momento, porque é uma grande operação contra lavagem de dinheiro. Alega-se que a Odebrecht usava a cerveja para lavar dinheiro. E aí, meus amigos, se Marcelo Odebrecht não contou isso na delação premiada, a delação premiada pode ser anulada. E ele, que recebeu o prêmio, está cumprindo pena em regime domiciliar, volta para as grades, se isso acontecer. Deixa eu ver os valores aqui da lavagem lá da Itap. 329 milhões lavou para Odebrecht. Aliás, o Walter Faria, que é o presidente desse grupo cervejeiro, controlava, segundo a polícia, 38 contas na Suíça. E na hora que a Receita Federal ofereceu a oportunidade para repatriar o dinheiro, ele teria trazido 1 bilhão e 400 milhões. Essa turma movimentava dinheiro. Meu Deus! Ontem eu encontrei com um servente, um relojoeiro, um servente, um chaveiro, tudo gente de nível mais discreto de renda. E eles reclamando que explodiram o Brasil. E eu ainda disse para eles, olha, vocês não viram nada, ainda vai chegar mais coisa. Até agora não se percebeu tudo. Talvez venham mais forte agora, porque vocês notaram, né? O movimento contra a Lava Jato. Olha, parem com isso. Senta, que o leão é manso. Dallagnol, Sérgio Moro, a gente se vinga, né? Tudo isso. Tem algum motivo. Lá no início da nossa conversa de hoje eu falei, olha, observem, não sejam ingênuos, observem quais são as intenções que estão em jogo. O que se pretende? Quais são os alvos? Qual é o objetivo? Eu falei nisso sobre os hackers. Porque os alvos dos hackers foram políticos e nesses pontos aí que estavam investigando a corrupção. Não foi o grande empresário que tem um amante. Não, que podia pegar dinheiro, o empresário ia ficar quieto. Né? Não, é a tentativa de calar a boca, né? De parar com as investigações, porque deve vir mais coisa. Bom, aí temos o doleiro dos doleiros, nessa quarta-feira, que pode contar muita coisa, e temos aí o Marcelo Odebrecht, que aí eu não sei se ele contou alguma coisa. Se ele não contou,
ele pode voltar para as grades, né? Por falar em grade, eu vi aqui agora, está somando, esse é o recordista, eu acho. O Sérgio Cabral, vocês sabem quem é, né? O governador do Rio, elogiado por Lula, por Dilma, por Alcione, né? Como o sujeito mais honesto, mais correto. Ele já está com 216 anos de prisão. Claro que vai faltar vida para tantos anos de prisão, né? Ele vai morrer e vai ficar devendo para a justiça. Uma coisa incrível. Bom, aí por falar de justiça, vocês sabem que o presidente da OAB chamou o ministro Sérgio Moro de chefe de quadrilha, né? O presidente Bolsonaro tomou as dores de seu ministro e entrou com aquela história de ele não gostaria de saber como é que o pai dele foi morto, né? Aí criou-se aquela celeuma toda. E agora a gente percebe também que o presidente Bolsonaro está fazendo o jogo do presidente da OAB. Presidente da OAB, se você for advogado, eu pergunto a você, você votou para presidente nacional da OAB? Claro que não votou, né? Não sei quantos milhares de advogados há no Brasil, não deu tempo de consultar o Google, mas são muitos. Eles votam para o presidente regional, seccional da OAB. Mas o presidente nacional, o mais importante de todos, é um conselho de um representante de cada estado ou de cada seccional. Pois bem, ele está se aproveitando disso e vai continuar se aproveitando, não vai deixar a poeira baixar, né? Ele entrou no Supremo agora com pedido de explicações ao presidente da República, que diga por quê, o que ele sabe, onde é que está o pai dele, como foi que o pai dele morreu, né? Tá perguntando isso, é todo direito dele, né? Mas aproveitando, isso é um golpe de jiu-jitsu, aproveita-se a força do adversário para alavancar, né? Ele está alavancando a candidatura dele, né? Já recebeu o apoio de Lula imediatamente, né? Aliás, não é a primeira vez. O presidente da OAB local aqui se tornou senador, ministro da Justiça e presidente do Supremo, graças ao general Newton Cruz, que era o executor das medidas de emergência, quando houve uma bagunça enorme em Brasília. Entraram as medidas de emergência que proíbem reuniões, ele fez uma reunião na OAB, né? O general Newton Cruz foi lá para desfazer a reunião e ele se projetou como defensor, né, dos direitos democráticos, de reunião e tal, né? E se elegeu senador e foi tudo isso. Então, de novo, vai acontecer isso, né? Só para a gente anotar aí e ficar cobrando depois, né? Quando chegarem as eleições, claro, vai demorar. Uma outra questão, agora, desmatamento. O presidente Bolsonaro foi a Anápolis, né, e para assinar mais um contrato do trecho dessa enorme ferrovia que liga o porto lá do Maranhão ao porto de Santos, né, escoando essa riquíssima região do Brasil que é o Centro-Oeste. É um contrato muito importante. Mas eu estou contando isso assim de passagem para falar no principal. Aí perguntaram para o presidente sobre a história do desmatamento INPE e tal. Ele disse que chegarão as informações, né? E quais são as informações? É que o fato existe, está lá registrado no satélite, mas não como desmatamento. É como alerta de desmatamento, porque viram ali, o satélite registra algumas tentativas, alguma coisa, né? Então, o alerta de desmatamento de junho é 88% maior que o alerta de desmatamento de junho do ano passado, né? Provavelmente vai ser isso que vai aparecer, né? Eu estive conversando com o nosso astronauta, ministro de Ciência e Tecnologia, ele me falou isso. Bom, e por fim, o maior corte de Selic, aliás, maior não, a Selic agora está, a taxa básica de juros está é o grande recorde, né? Baixou de 6,5 para 6. Né? Estavam pensando que ia ser só 25 centésimos, não, baixaram 5 décimos, né? Passou de 6,5 para 6, a inflação está lá embaixo, pode ser feito isso, e mais uma vez, a próxima reunião é dentro de 45 dias, né? Não sei se vai ser na próxima, mas até o fim do ano vai acontecer mais baixa aí. Vai baixar ainda mais de 6% a taxa básica de juros.
o que significa uma certa imposição aos bancos que reduzam também os seus juros. Só para a gente avaliar qual é o tamanho disso, né? Após o Plano Real, no governo Fernando Henrique, sim, porque já tinha sido eleito. Um ano depois do Real, estava em 38%, taxa básica. No governo Lula, logo que Lula assumiu, no primeiro ano, 26,5%. No governo Dilma, 14,25%. E agora foi para 6%. Aliás, os Estados Unidos, né, pelo seu banco central de lá, o Federal Reserve Bank, baixou também a taxa básica de juros. E o mundo inteiro está baixando a taxa básica de juros, até os russos estão baixando, né? Aí vai vir, com juro mais baixo, vai vir outro tipo de aplicação, investimento em ações, né? Ações são partes do capital de uma empresa que se negociam na Bolsa de Valores. Isso se chama mercado de capitais, mercado de ações. Não confundir, como muita gente confunde, desculpem, né, em mercado financeiro. Mercado financeiro é mercado de juros, né? Na medida que baixa o mercado de juros, encolhe o mercado de juros, aumenta o mercado de capitais, ou mercado de ações. De Brasília, Alexandre Garcia.